Amém? Vocês estão felizes? Aleluia. Abra a sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo de número 4. Nós vamos ler 4 textos para que você mergulhe nessa palavra junto comigo. Prometo não me estender. 2 Reis, capítulo de número 4. Quero já também agradecer todo o departamento infantil, a líder irmã do Carmo, onde nós tivemos a festa das crianças. Tenho certeza que a pastora me justificou, mas que cada dia mais, cada ano mais, a gente possa crescer esse trabalho e quem sabe aí a gente consiga abrir para a comunidade o quanto antes. Quanto mais cedo a gente começar a preparar, mais a gente consegue abrir esse trabalho, né? Eu acho que todos os trabalhos, algumas pessoas podem estar estranhando um pouco a minha postura, mas todos os trabalhos a gente precisa fazer com o máximo de antecedência possível para a gente fazer trabalhos grandes. Mas eu agradeço a Deus pela vida do nosso irmão do Carmo, que tem encarado aí esse ministério, e a gente sabe que não é fácil, porque tem muita mãe que não quer entrar nesse ministério porque não tem paciência com as suas crianças. E a irmã do Carmo já não tem mais criança, está tudo crescido, né, irmã do Carmo? Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, né? E está cuidando dos nossos pequenos, amém? 2 Reis, capítulo de número 4, verso de número 3 e verso de número 4 diz assim: Então disse Eliseu: Vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a sua porta. Derrama aquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Amém? Amém. Abra o segundo texto no livro de Josué, capítulo de número 6, verso de número 16 e verso de número 17. Livro de Josué, é um pouquinho antes, é o 6º livro da Bíblia, capítulo de número 6, verso de número 6 e verso de número 17, verso de número 16 e 17, quem encontrou diz amém? Diz assim: Na 7ª vez, quando os sacerdotes deram o toque de trombeta, Josué ordenou ao povo: gritem, o Senhor entregou a cidade a vocês. A cidade com tudo o que nela existe será consagrada ao Senhor para destruição. Somente a prostituta Raabe e todos os que estão com ela em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espiões que enviamos. Amém? Vai um pouquinho mais para frente, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5, verso de número 40 e o verso de número 41. Aleluia. Verso de número 40, verso de número 41 do Evangelho de Marcos, capítulo de número 5, diz assim: Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele. Entrou onde se encontrava a criança. Tomou pela mão e disse: Talita cumi, que significa: Menina, eu ordeno que levante de onde você está. Vai um pouquinho mais lá para frente, abre a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo de número 2. Essa leitura é um pouco extensa. Atos, capítulo de número 2, verso de número 1 ao verso de número 13. Quem encontrou diz amém? Eu vou pedir também para o multimídia conseguir deixar aqui no telão durante a pregação esses 4 textos.
Talvez você não conseguiu anotar, mas eu tenho certeza que o Senhor tem muito mais do que apenas 30 minutos para falar com você. Atos capítulo de número 2 diz assim: chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se prepararam e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito o capacitava. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônicos e maravilhados, eles perguntaram: acaso são os galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvidos cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Macedônia, Judeia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfília, Egito e as partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônicos e perplexos, todos perguntaram uns aos outros o que significa isso. Alguns outros, todavia, zombavam e diziam: eles beberam vinho demais. Amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai de amor, nós te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu venho te pedir, conforme a tua palavra diz, que quando o mais valente entra na casa, o outro valente precisa ir embora. Então nós declaramos que este bairro, essa vizinhança é tudo teu. Senhor, nós já podemos te sentir. Algo está estranho ainda no ambiente, mas que o teu Espírito Santo venha agora transformar a coisa toda. Senhor, Daniel estava orando e a tua palavra diz que no primeiro dia o Senhor já mandou a resposta, mas o príncipe da Pérsia o prendeu, o anjo, para que Daniel não ouvisse. Porém, no 21º dia, o Senhor ainda estava a ouvir a oração de Daniel e ficou perplexo, porque já tinha mandado a resposta. E naquele momento o Senhor manda Miguel com sua espada desembainhada para descer do céu como um foguete, para desprender a resposta que Daniel precisava ouvir. Daniel ouve coisas tão maravilhosas que na primeira noção, a primeira menção que ele faz, a primeira atitude que ele tem é cair de rosto ao chão, por não aguentar o tamanho da glória de Deus. Senhor, nós queremos te ouvir. Senhor, e nesse quarteirão não existe, Senhor Papai querido Santo, nenhum outro, Senhor Papai querido Santo, a não ser o Senhor, o mais valente. Senhor, meu Deus, meu Pai, se houver algo no céu que esteja atrapalhando a tua resposta de descer, nós te pedimos, envia Miguel nessa manhã. Senhor, mas que nós podemos agora começar a viver algo diferente, a notar algo diferente. Senhor, meu Deus, meu Pai, porque não é normal estarmos remando, Senhor Papai querido Santo, no concreto. Não, isso não é de Ti, Senhor. Então nós te pedimos, Senhor, meu Deus, meu Pai, mesmo nas nossas dificuldades, mesmo nos nossos defeitos, nós pedimos a Ti, Senhor, envia anjos, Senhor,
que estejam prontos para ouvir a nossa voz. E, Senhor, e seguir as ordens. Senhor, meu Deus, meu Pai, envia anjos que venham ministrar sobre este lugar. Senhor, eu não sei se é descer, se é subir, se é de lateral, mas enquanto o Senhor estiver aqui, nada vai acontecer, e é o que eu te peço, Senhor, que o mais valente entre na casa agora, em o nome de Jesus. E quem acredita, aplauda ao Senhor o mais forte se puder, e se sente glorificando a Deus. Amém? Queridos, lemos 4 textos e talvez você esteja imaginando que um texto tem a ver com o outro, mas deixa eu te explicar uma coisa, todos eles se ligam. Nós vivemos todos os dias, nós vivemos a nossa vida a esperar que o milagre aconteça. Todos que estão aqui estão, não principalmente, não pode ser o coração voltado apenas isso, mas todos que estão aqui estão esperando um milagre. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala para ele, fala: meu irmão, se você está esperando um milagre, se prepara, porque o que hoje você irá aprender vai acelerar as coisas na sua vida. Querido, a Bíblia vai dizer que aonde tiver 2 ou 3, se estiverem reunidos em nome do Senhor, Ele já se faz presente. E a Bíblia vai dizer que todas as vezes que Deus decidiu descer à terra, não foi de forma silenciosa, não foi de forma parecendo que nós estamos velando alguém ou estamos tristes por alguma coisa. A Bíblia vai dizer que todas as vezes que Deus decidiu a tomar e descer à terra, Ele fez um estradalhaço, Ele vinha com trovão, com chama de fogo, Ele sacudia o ambiente, Ele enchia com a tua presença, o barulho era ensurdecedor, todos a quilômetros ouviam. Então deixa eu te explicar uma coisa, querido, se você está esperando um milagre acontecer e acelerar no dia de hoje, parece que você já está velando a sua esperança e não está nem um pouco atento àquilo que o Senhor já está fazendo. Olha para a pessoa que está do seu lado, fala para ela: o que você irá aprender hoje acelerará de uma forma milagrosa o seu milagre hoje. Querido, deixa eu te falar uma coisa, todos nós esperamos que Deus faça algo. Não é uma questão de progressismo e nem somente de nós pensarmos nessa terra, mas todos nós passamos por dificuldades diariamente. Sabemos que existem dificuldades que são dificuldades momentâneas, que vêm e acontecem infelizmente para todos aqueles que estão nessa terra, mas nós sabemos que existem dificuldades que parece que o céu parece que está de bronze, nada acontece, que nós não estamos sendo ouvidos, e muitas das vezes nós ficamos insistindo pelo milagre, parecendo que Deus é surdo, ou muitas das vezes nós queremos nos conformar que o milagre ainda não aconteceu, porque o tempo ainda não é chegado. Mas deixa eu te falar uma coisa, a Bíblia vai dizer que 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia é como 1000 anos, e se isso nós acreditamos que é verdade e isso está na Bíblia, deixa eu te falar uma coisa, você não vai viver 1000 anos, e você também não consegue acelerar 1000 anos em um dia. Então o milagre que tanto você espera, ele já está pronto. Aí eu te pergunto, por que você ainda não acessou? Nós lemos 4 textos na Bíblia, com contexto histórico completamente diferente, com momentos completamente diferentes e cronologia mais diferentes ainda. Nós desfolheamos 4 períodos da Bíblia distintos, que se você for colocar na literatura, você nem consegue juntá-los. Mas deixa eu te dizer uma coisa, existem inúmeras coisas nesses 4 momentos que nós lemos, que se unem a uma coisa só. Todos estavam aguardando o impossível acontecer. Todos precisavam que o milagre acontecesse.
Existem coisas que nós esperamos e coisas que nós passamos que nós conseguimos resolver muitas das vezes com o nosso braço. Existem coisas que nós estamos passando que nós conseguimos resolver, e nós precisamos ter esse entendimento também, que aquilo que for para nós fazermos, Deus não vai descer do céu para fazer, Ele não vai enviar um anjo para fazer, mas aquilo que não é para nós fazermos, o céu já está trabalhando. Um dos textos mais emblemáticos e talvez mais complicados de se entender da Bíblia está além do livro de Apocalipse. Nós temos aquilo que a teologia denominou como 70 semanas de Daniel, que é tão complexo como a revelação de João. A Bíblia vai dizer que Daniel, ele nota que os 70 anos de exílio estava acabando. Daniel nota que aquilo que Deus disse através da boca do profeta Jeremias estava se findando, e por causa disso ele começa a orar a Deus com medo de que o exílio não acabasse, porque Daniel deixa claro, e na sua oração ele diz: Senhor, eu ouvi a tua palavra, e quando eu ouvi a tua palavra, eu tive medo, porque em saber que o meu povo não está pronto para viver aquilo que o Senhor prometeu. Eu sei que para o milagre acontecer precisa de obediência, e o seu povo é desobediente. Eu sei que para nós sairmos do meio da Babilônia, nós precisamos estar em um único só propósito, e aqui parece que cada um fala uma língua, que nós não vamos chegar nunca mais em Israel. E nesse momento a Bíblia diz que Deus, ele desce com uma revelação para Daniel, a qual estava muito além do seu tempo. Deus fala para Daniel: olha, querido, em uma semana, num prazo de 7 anos, vocês serão livres de Babilônia. Num prazo de 7 semanas, vocês reconstruirão Jerusalém. Depois entrará algumas semanas de um prazo que vai se chamar a Era da Igreja. E na última semana, coitada da mãe que estiver amamentando, coitado do homem que não estiver apercebido, coitada da família que estiver vivendo como nos dias de Noé, porque a última semana será a derradeira. Eu estarei para voltar. E Daniel escreve o que eu estou te dizendo. A Bíblia diz que Daniel escreve, mas Daniel não retorna para Israel, porque Daniel morre antes da promessa ser cumprida. A Bíblia diz que Daniel tem uma das revelações mais cronológicas que nós vamos ver. Datas vão ser dadas, porque um homem se pôs diante de Deus para orar, em vez de se desesperar. Um homem se pôs diante de Deus para clamar ao Senhor, em vez de desacreditar, em vez de desistir ou morrer a sua esperança. Quando nós olhamos para a Bíblia, o primeiro texto que está em 2 Reis, capítulo de número 4, verso de número 3 e 4, não é o primeiro acontecimento que daquela forma que se vê na Bíblia. Nós vamos ver em 1 Reis, Elias indo para Serepta para fazer o mesmo milagre que Eliseu fez anos depois. A Bíblia diz que Elias profetiza sobre o povo e diz que vai haver uma seca, e uma seca sobreveio sobre a terra. E naquele momento em Serepta, uma viúva que só tinha um punhado de farinha, um restinho de farinha, ela faz um bolo para o profeta, esperando a morte, mas o azeite e a farinha não para de jorrar da panela.
Eliseu, ele pede algo ao Senhor. Quando Elias foi perguntar para ele o porquê que Eliseu estava seguindo ele de forma insana, Eliseu disse: vive o Senhor como vive o Espírito dele em você, e o que eu peço é que eu tenha a porção dobrada do teu Espírito. A Bíblia diz que Eliseu disse: então é assim que será feito, porém você precisa me acompanhar até o dia que o Senhor decidir me levar. No dia que o Senhor me levar, aí sim você vai receber porção dobrada. A Bíblia diz que carruagens e cavalos de fogo começam a levar Elias para o céu. A Bíblia não diz que Elias subiu na carruagem. Carruagens cercaram Elias, e quando Elias estava no céu, perto de já não conseguir mais ser visto, ele lançou a sua capa ao chão, e quando batendo no solo, Eliseu pegou a capa. A Bíblia diz que o Espírito que estava em Elias apoderou sobre Eliseu. Porém, no mesmo momento, geograficamente falando, a situação de Israel não era favorável. A situação de Israel não era boa, até mesmo porque Jezabel e Acabe ainda estavam vivos. Não somente por isso, Eliseu, de tanto caminhar com Elias, Eliseu já tinha atravessado o Rio Jordão 2 vezes a seco, e ele precisava agora retornar ao Rio Jordão, só que agora sem o homem de Deus que ele estava acostumado a seguir. A Bíblia diz que é o primeiro milagre que Eliseu faz é pegar a capa e colocar no rio, e o rio se abre como se abriu para Moisés, como se abriu para Elias. A Bíblia diz que por consequência de Jezabel e Acabe, Israel estava passando por uma fome, e Eliseu encontrou uma mulher, dizendo que o marido dela tinha servido na escola de profeta por anos, mas agora ele tinha vindo a falecer. Olha para o irmão que está do seu lado, olha nos olhos dele, fala: meu irmão, tudo que você faz para o Senhor, seja bom ou seja ruim, existe um memorial, e deste memorial o Senhor não esquece. Aquela mulher chega a Eliseu e ela não disse: eu servi os profetas, eu servir a Deus. Ela indaga Eliseu dizendo: o meu marido perdeu a vida servindo vocês, a vida inteira ele serviu vocês, e ele morreu. Só que agora, por consequência da morte do meu marido, nós estamos passando fome. Os credores já vão buscar os meus filhos para eles viverem a vida inteira como escravos. Eu não sei nem o que vou comer, porque além de viúva eu não vou ter filho. Mas o meu marido, ele serviu ao Senhor e a vocês até o último dia da vida dele. Olha para o irmão que está do seu lado, fala: meu irmão, livro de Apocalipse, capítulo de número 21, vai dizer que existe um livro, e nesse livro está escrito tudo o que você fez. Nada é esquecido, mesmo que você morra. A promessa não morre junto com você. Eliseu ouviu aquela história e se compadeceu, e ele disse para aquela mulher: vai na sua vizinhança, pegue a quantia de vasilhas que você conseguir, todas. Deixa eu te dizer, Eliseu não tira de sua criatividade essa história, e tampouco ele também não ouve Deus mandando ele fazer isso.
Eliseu já sabia que Elias assim tinha feito. Eliseu disse: pega todas as vasilhas que você conseguir, você e os seus filhos, entra dentro da tua casa, fecha portas e janelas e comece a transbordar o azeite e a farinha em cada vasilha que você pegou emprestado. Quando as vasilhas se esgotarem, o azeite vai parar de jorrar. Mas enquanto houver vasilhas, a provisão estará sendo jorrada sobre a sua casa. O segundo texto que nós lemos, nós vamos ver uma história desesperadora, porque deixa eu te dizer uma coisa. No momento em que Moisés morre, Moisés sobe no monte para avistar a terra. Ele já sabia que ele não desceria, mas quem está em Deus sempre está em paz. Olha para o irmão que está do seu lado, fala: meu irmão, quem está em Deus está em paz. Se não tem paz, não está em Deus. Mesmo sabendo que iria morrer, Moisés sobe alegre com 2 jovens, nem tão jovens assim, que já tinham os seus 70 anos, Josué e Caleb. Eles sobem com Moisés, Moisés avista a terra. E naquele momento o coração de Moisés fica aflito, porque eram 40 anos caminhando num deserto e ele não poderia cessar. A Bíblia diz que naquele momento Deus o chama Moisés e fala: filho, deixa eu te mostrar algumas coisas que são melhores do que as que você está vendo na montanha. A Bíblia diz que Deus abre os céus e Moisés começa a avistar o trono de Deus. E quando Moisés avistou o trono de Deus, ele olha para Josué e Caleb e fala: olha, para mim aqui acabou, eu nem quero mais continuar, fica vocês com a promessa, eu morro aqui. E a Bíblia diz que naquele momento Moisés morre e 2 anjos vão lá na montanha pegar o corpo de Moisés, para que Moisés não fosse idolatrado. Mas imagina o rojão agora que está na mão de Josué e Caleb. Josué e Caleb foram liderados e nunca foram líderes. Josué e Caleb andaram perto de Moisés, ouviram Deus falar com Moisés, ouviram o que Moisés tinha que passar pelo povo, mas eles nunca precisaram enfrentar 5 milhões de pessoas, quando a água acabou, quando a comida acabou, quando a roupa já estava envelhecendo, quando Corá foi engolido pela terra, quando os homens de Balaão começaram a tentar amaldiçoar o povo de Israel. Eles não precisavam estar à frente, mas agora Josué se vê sozinho. E além disso tudo, Josué tem a primeira cidade a entrar, a mais fortificada de todas. Josué tem Jericó. E deixa eu te falar uma coisa, alguns historiadores dizem que os muros de Jericó eles não eram tão altos, porque não precisava ser. Os muros de Jericó tinham cerca de 8 metros de altura, mas para baixo as suas edificações tinham mais de 24 metros cavados, porque era impossível derrubar aquilo. Quando nós falamos de muro, nós imaginamos o muro que cerca a nossa casa, mas deixa eu te falar uma coisa: a grossura do muro da cidade de Jericó era de 16 metros, era possível andar 2 carros de bois sem que eles se cruzassem na beira do caminho. Nós não estávamos falando de uma parede, nós estávamos falando de um muro, e agora de um muro que precisava ser vencido sem a liderança, e para piorar, sem um exército. Israel não tinha um exército, Israel não tinha homens de guerra, e muito menos homens especialistas para derrubar aquela muralha. Josué estava em prantos, por isso que o Senhor, capítulo de número 1
1 de Josué, ele fala 3 vezes a mesma coisa: Josué, esforça-se e tem de bom ânimo. Não tira da tua boca a palavra desse livro e não separa ela do seu coração. Josué, você precisa ter ânimo. Para que você vira para uma pessoa motivada 3 vezes e diz: tem um bom ânimo? Você não faz isso. Você fala para ter bom ânimo para quem está desanimado, para quem já se sente derrotado, para quem não consegue enxergar o milagre acontecer. Esse era o parâmetro. E para piorar um pouco a situação, Deus, na hora que ele se apresenta a Josué e diz: olha, o meu servo, o meu amigo Moisés morreu. A partir de agora, eu não vou com vocês. Vocês vão, e eu confirmo os seus passos. Se vocês não saírem do lugar, nada vai acontecer. Porque você, Josué, não é Moisés. Moisés, eu andava na frente, eu o carregava, eu o levava, eu o direcionava, eu tirei ele. Você não é Moisés, Josué. Mas eu tenho uma promessa para com o povo: se você andar, eu confirmo. Agora, se você ficar parado, nada vai acontecer. Terceira história que nós lemos, nós vamos pegar um dos chefes da sinagoga. Muito provavelmente Jairo era um escriba, conhecia a lei como ninguém. Eu não sei se você sabe o que é um escriba, mas todo culto, todo momento de sinagoga de um judeu, ele é relatado. Alguém precisa escrever do começo ao fim o que acontece. E não somente isso, nós não tínhamos naquela época uma impressora, uma fotocópia, ou a máquina mais conhecida, a máquina de Xerox. A Bíblia não era feita por edição. Era necessário que os escribas sempre estivessem copiando os pergaminhos, para que quando fosse enviar alguém, um missionário, um profeta, um sacerdote, ele iria com cópia dos pergaminhos. Jairo conhecia a palavra do Senhor como ninguém. Quantas vezes ele já não tinha escrito aquilo? Porém, Jairo, no final dos seus afazeres, ele chega dentro de casa, a mulher aborda ele e diz: a nossa filha está morrendo. Ela não come, ela não reage, ela já está desfalecendo. Eu já chamei os doutores, eu já fiz tudo o que era possível. Examinando todas as palavras que Jairo já tinha copiado, no mínimo umas 100 vezes, Jairo lembrou de um homem chamado Cristo, o Messias, o Jesus, que estava caminhando perto dele. Naquele momento, Jairo se depara e vai de encontro ao mestre. A Bíblia vai dizer que Jairo era tão importante que a multidão abre para que Jairo pudesse passar. Jairo encontra com Jesus e diz: Jesus, a minha filha está morrendo. Eu preciso que você vá lá em casa. E Jesus disse: não, tudo bem, eu vou. Só que no meio do caminho nós sabemos que uma mulher com fluxo de sangue de 12 anos toca em Jesus. E para desespero de Jairo, o milagre dela aconteceu antes do dele. Porque você acha que aquele homem que estava há 38 anos esperando que alguém o lançasse primeiro num tanque chamado Betesda, o desespero dele era não andar? Não, o desespero dele era 38 anos de frustração, porque alguém recebia e ele não. A Bíblia vai dizer que Jairo para e Jesus pergunta: quem me tocou? Esse diálogo não foi rápido, porque até o Pedro tentou acelerar o processo e disse: Jesus, você está indo para a casa de alguém que está morrendo, não dá para a gente agora decidir quem que te tocou.
A multidão te aperta o tempo todo. Jesus disse: não, apertar é uma coisa, tocar é outra. Alguém me tocou, porque de mim saiu algo que não saiu ainda. A Bíblia diz que aquela mulher se apresenta e tem um diálogo com Jesus, e no meio do diálogo, um servo de Jairo o encontra, dizendo: não precisa mais, volte para casa, já estamos preparando o cortejo fúnebre, ela morreu. Deixa o mestre seguir o caminho dele e seguir a viagem que ele veio fazer aqui. O que nós temos agora a fazer é lamentar. Quarta história. Quarta história que nós lemos. O dia de Pentecoste parece que era uma festa fantástica. O dia de Pentecoste parece que era um momento tão festivo, tão bonito, tão lindo, tão maravilhoso. Muito pelo contrário, a Bíblia vai dizer que após Jesus se subir ao céu, 500 homens e mulheres entraram dentro de uma casa para orar e esperar Jesus vir. A Bíblia diz que passou o primeiro dia e nada aconteceu, e parte daquele povo foi embora. Porque deixa eu te dizer uma coisa, querido, no meio em que eles estavam vivendo, estar dentro de uma casa orando era a maior dificuldade que existia. Existiam 3 pessoas que queriam matá-los, todos eles, e estar todo mundo junto seria muito mais fácil para que isso acontecesse. Os fariseus já tinham conseguido matar Jesus e ouvido falar que ele tinha ressuscitado, mas os romanos tinham gostado disso, então os fariseus estavam estimulados a matar todos eles. Como se não bastasse, existiam os nicolaítas, aqueles que Jesus vai dizer em Apocalipse capítulo número 2, que estavam infiltrados no meio da igreja de Éfeso. Porque deixa eu te dizer uma coisa, se não existe ataque contra a igreja, porque Satanás não pode, ele não ataca de frente. Satanás não entra pela porta numa igreja, porque ele não tem poder para isso, e ele também sabe que se ele esperar o contra-ataque da igreja, as portas do inferno não conseguem resistir. Então ele vai infiltrar, porque se infiltrando, ele mata de dentro para fora. Os nicolaítas eram esse povo, era tudo muito bonitinho, eles pregavam bem, eles cantavam bem, eles faziam bem um culto, eles dirigiam a coisa como ninguém, eles administravam a obra melhor que os judeus. Só que dentro do coração deles estava um propósito, que era confundir todo mundo. Deixa eu te dizer uma coisa, parece até estranho você imaginar que alguém tem dentro do seu coração o propósito de confundir alguém. E realmente é. Porque quem se dá por brecha nunca sabe que está errado. Satanás, ele não tenta usar pessoas que estão com visão aberta, porque visão aberta você vai saber o que é Satanás. Satanás usa quem não está com visão aberta, e todo mundo que Satanás usa acha que está certo. Os nicolaítas não eram diferentes, eles queriam entrar da mesma forma que uma seita que chamava Zelote, na época de Jesus, estavam dispostos a matar os cristãos. Os nicolaítas também se envolviam nisso. Como se não bastasse, Roma estava vendo Pedro como um grande governador. Então Roma tinha o desejo de matar todos eles, para não perder o império. O Império Romano, ele foi o maior império cívico que existiu nessa terra. Ele começou em 270 anos antes de Cristo e terminou em 1798. 2000 anos Roma governou a terra. Eles não queriam perder por qualquer coisa. Então, se enfiar dentro de uma casa, todo mundo junto num mesmo propósito, é até loucura, querido.
Esse era o cenário. Passa um dia, uma parte vai embora. Passa 2, outra parte vai embora. Passa 3, eles já eram menos que a metade. Porque a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo encheu 120 pessoas. Porque 380 foram embora antes do Espírito Santo descer. Se alguém não consegue esperar uma promessa 4 dias, ela não consegue ser cristão a vida toda. Esse é o panorama das 4 histórias. E deixa eu te falar uma coisa: não é as dificuldades que se ligam a essas histórias. Não é os momentos difíceis que faz essa história se ligar. Existe somente um ponto que faz todas essas histórias fazerem sentido, e não somente esta, porque nós poderíamos relatar mais de 300 na Bíblia com o mesmo objetivo. Existe uma coisa que pode fazer o seu milagre acelerar, que pode fazer você viver aquilo que já está pronto. Se o Senhor é eterno, Ele sabe o começo, o meio e o fim das coisas. O Senhor não está no começo, Ele esteve no começo. O Senhor não está no presente, Ele esteve no presente. O Senhor está soberano no final, porque Ele sabe tudo, tudo está adiante e está nas mãos dEle. Mas existe uma coisa que faz a situação mudar. Não é a dificuldade, porque milagre não acontece por causa da escassez. Milagre nenhum vai acontecer porque você precisa. Milagre não acontece por causa da dificuldade que você passa. Não é por isso que Deus trabalha, não é por isso que Deus faz milagre acontecer. É por isso que nós vemos na Bíblia cegos sendo curados e cegos que não foram curados. Nem todo coxo da terra voltou a andar. E como nos dias de hoje existem pessoas que estão doentes e elas nunca serão curadas, e existem pessoas que uma simples dor de cabeça some de uma forma fantástica. Porque deixa eu te dizer uma coisa: o que faz o milagre acontecer não é um momento seu de escassez. O que faz o milagre acontecer não é o que você precisa. Então para com a sua oração infantil de querer falar para Deus tudo aquilo que apenas você precisa. Deus sabe o que você precisa, e não é o que você precisa que vai fazer Ele trabalhar. Existe um segredo em todas essas histórias. A ligação desses milagres estão no ambiente em que os milagres são esperados. Como assim, pastor? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: meu irmão, o seu milagre vai acontecer quando você gerar um ambiente de milagre aonde você está. Eliseu deu uma ordem para a viúva. E qual foi a ordem? Entra dentro da tua casa, fecha as janelas e as portas. Não é no meio de todo mundo, não é de qualquer jeito. Prepara um ambiente de intimidade apenas com os seus, porque enquanto tiver vasilha, eu vou tombar óleo. Josué vai para uma guerra sem nenhum guerreiro, sem nenhuma arma e sem nenhum soldado. Mas Deus dá uma ordem: você vai para Jericó e você vai fazer o seguinte, Josué: leva a buzina, leva o pandeiro, leva os tangedores, leva os levitas, porque você não vai lutar, eu dei a terra. Você vai preparar o ambiente para o milagre acontecer. A Bíblia vai dizer que no livro de Marcos,
Jesus chega na casa de Jairo, está todo mundo rindo e chorando, rindo da cara de Jesus e chorando porque a menina já tinha morrido. A primeira coisa que Jesus faz: vamos fazer o seguinte, todo mundo para fora. Porque num ambiente de milagre não dá para ter incredulidade junto. Tira todo mundo daqui. Até os discípulos saem. Comigo só fica Pedro, Tiago e João. Pega o pai e a mãe da menina e vamos lá em cima. Jesus entra dentro do quarto, olha a situação e diz: menina, eu estou te ordenando, sai da onde você estiver e volta para a vida, porque o ambiente já está pronto. Capítulo de número 2 de Atos começa com uma ordem de Jesus: olha, vocês vão ficar em Jerusalém, vocês vão ficar aqui. Mas é a perseguição, é os nicolaítas, é os fariseus, é Roma. Ei, eu não estou perguntando, eu estou dizendo que o ambiente é aqui. E o que vocês vão fazer nesse tempo? Vocês vão orar, vocês vão clamar. Mas eles vão chegar aqui e vão matar. Não, eles não vão fazer isso. Antes que isso aconteça, do alto vocês vão ser revestidos de poder. E o milagre vai acontecer. Deixa eu te falar uma coisa: todos os milagres de Jesus têm uma coisa em comum. Não é nem a fé, mas é o ambiente. O ambiente precisa estar pronto. Existem pessoas que não vivem milagre porque tudo que elas geram não é um ambiente de milagre. E eu não estou dizendo de pessoas que não conhecem Jesus. Eu estou dizendo de pessoas que conhecem, que sabem que Ele pode fazer e ficam brigando em si mesmo, achando que o milagre não acontece por falta de fé. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o milagre não acontece porque Deus não habita em qualquer lugar. A Bíblia vai falar que Deus habita no meio dos louvores. A Bíblia vai falar que Ele não resiste um coração que está quebrantado. A Bíblia vai dizer que em todos os momentos de intimidade, mesmo onde tiver 2 ou 3, Ele se faz presente. A Bíblia vai dizer que nos momentos de perseguição, entra para dentro do teu quarto, fecha a porta, que Ele vai estar lá. Não é em qualquer lugar, não é de qualquer jeito. O milagre não acontece porque você precisa. Deixa eu te dizer uma coisa: da mesma forma que nós temos lições para um ambiente de milagre, na Bíblia nós temos lições que destroem um ambiente de milagre. Na Bíblia, esperar milagre sem preparar o ambiente vai ser frustrante, vai ser desesperador. Não adianta você dizer que você está esperando um milagre acontecer, se no seu ambiente tudo que você produz é murmuração. Não adianta você dizer que você está esperando um milagre acontecer, se tudo que sai da sua boca é a palavra dizendo: eu não aguento, eu vou desistir, chega, isso é muito para mim, isso é loucura para mim. Não adianta você preparar o ambiente de milagre parecendo uma criança mimada, pecando para chamar a atenção de Deus. O milagre não vai acontecer, porque deixa eu te dizer uma coisa: Deus não é assim, Deus não faz dessa forma. Não adianta você dizer que o ambiente que você vive é um ambiente de milagre, se que tudo que sai da sua boca é uma palavra torpe. E quando a Bíblia fala de torpeza de linguagem, ela não está falando sobre palavrão ou qualquer outra coisa. Ela está falando se tudo
que você produzir é ofensivo, é fofoqueiro, tudo que você produzir é maligno, se tudo que você disser é negativo, não existe ambiente de milagre que se construa dessa forma. Deixa eu dizer uma coisa. A Bíblia diz que a mulher pega as vasilhas, coloca em volta dos teus filhos. A Bíblia não diz que Eliseu mandou ela orar. A Bíblia diz que ela precisava de um ambiente de intimidade com aqueles que estavam dentro de casa. Não adianta você falar, eu preciso de um milagre, minha família precisa ser salva, se o exemplo de cristão que eles têm é você. E quantas das vezes eu como pastor já ouvi, se é para ser cristão igual fulano, eu prefiro não ser. Nunca vai chegar a uma casa e poder dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor. Até mesmo que para dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor, é necessário ter autoridade e convicção. Porque Josué não perguntou para a casa dele, ele não virou para a casa dele, e aí, vocês querem servir ao Senhor? Não, Josué disse, eu não sei o que vocês vão fazer, que Deus que vocês vão adorar, que terra que vocês vão entrar, mas eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor, custe o que custar, vamos entrar, vamos possuir, e a terra que Deus me deu, eu vou demarcar. Aquela mulher, ela não precisava resolver a fé dela, ela precisava resolver a intimidade dentro da casa. Querido, casa rachada não acontece milagre. Não adianta a cabeça querer ir para um lado e o pescoço virar para o outro. Casa rachada não acontece milagre. A partir do momento que o marido daquela mulher morreu, quem segurava a casa era ela. Quem comandava a casa era ela, porque ela não tinha nenhum filho casado para ser o homem da casa. Só que tudo que saía da boca daquela mulher era, eu só tenho um punhado de farinha, eu só tenho um pouquinho de azeite, aí eu vou fazer um pão e todo mundo vai morrer. Eles vão vir buscar meus filhos, eles serão escravos. Ei, querido, deixa eu te dizer uma coisa, existe apenas uma forma que você prepara o ambiente, e você não prepara o ambiente fechando cortina ou janela, você prepara o ambiente com a sua boca. Aquilo que você proferir, assim será. A Bíblia vai dizer, Salomão vai nos ensinar, que a morte e a vida estão no poder da nossa língua. Quem abençoa vai viver bênção, quem amaldiçoa vai viver maldição. Não tem como você dizer dentro da igreja, ai, o milagre vai acontecer, o culto foi maravilhoso, Deus falou comigo, e quando você chegar dentro da sua casa, só porque você não tem a Coca-Cola, você chegar, sentar na mesa e dizer, olha, maldita essa casa, nada dá certo pra gente, a gente não chega a lugar nenhum. Querido, ou você jorra água doce, ou você joga água salgada. Olha para a pessoa que está do seu lado. E fala para ele, fala, meu irmão, todo o tempo que você esperou até hoje por um milagre, não se contou nem um minuto no céu, se na sua casa não estiver alinhada para o ambiente de milagre acontecer. Mas pastor, eu esperei 20, 30, 40. Querido, a maior heresia que eu já ouvi num hino, pior do que sabor de mel, é um cantor chamado Marquinhos Gomes cantar que quem tem promessa de Deus não morre. Abraão morreu, Moisés morreu, Josué morreu, Daniel morreu. Só que em Hebreus, capítulo de número 11, vai dizer, o que eles esperavam não estava aqui. Então eles não estavam um pouco preocupados
se eles iam ver a nação ou não, se eles iam entrar ou não, se eles iam retornar para Israel ou não. O que eles esperavam estava no céu. Olha para o irmão que está do seu lado, profetiza sobre a vida dele e fala: meu irmão, no almoço desse dia, coloque o alinhamento no propósito do Senhor. Senão, você não está esperando um milagre. A Bíblia vai dizer que Josué poderia ter levado lança, faca, facão, espada, mas deixa eu te dizer uma coisa, não é assim que a gente luta. Parece que existem cristãos que querem receber o milagre à força, querem tomar o milagre. Nós estamos vivendo num tempo que parece que o evangelho é posse. Toma posse da sua bênção, toma posse do seu milagre, toma posse da sua terra, toma posse. Não, querido, Josué não saiu do arraial para tomar posse de Jericó. Eu imagino Josué colocando a melhor roupa, na minha imaginação, eu imagino a esposa dizendo: você não vai levar a espada? Ele: não, hoje não é dia de luta, hoje é dia de adoração. Separa o chofar, porque nós vamos tocar e gritar, gritar e tocar, tocar e gritar, gritar e tocar. Mas isso não derruba a muralha. Não, isso não derruba a muralha, mas isso faz Deus descer na terra, e não há muralha que de frente a Ele vai ficar de pé. Olha para a pessoa que está do seu lado, fala para ela: irmão, em vez de reclamar, canta. Em vez de murmurar, canta. Em vez de se desesperar, canta. Mas pastor, eu não estou sentindo para cantar. Quem disse que você precisa sentir para cantar? Você precisa cantar para sentir. A Bíblia vai dizer que Miriam sai do Egito e ela começa a pular e tocar pandeiro. Ela viu a terra? Não. Ela entrou na terra? Não. Mas ela sabia que Deus tinha arrancado ela, e isso já era o suficiente. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Ei, querido, não é por reclamação, murmuração. Começa a cantar, começa a gritar, começa a cantar. As muralhas não vêm ao chão pela sua força, pela sua inteligência, e muito menos pelo seu querer. As muralhas vêm ao chão quando o ambiente trazer a glória de Deus para a terra, porque aonde Deus está, nada fica no lugar, nada fica no normal. Quando Deus desce, querido, o milagre tem que acontecer. Ei, quem estava dentro da casa de Jairo eram pessoas conhecidas. Quem estava dentro da casa de Jairo eram os seus parentes, eram as pessoas que estavam lamentando pela morte da menina. E eu não estou aqui para julgá-las, porque você imagina perder uma criança. Querido, o velório de um idoso já é doído, um velório de um adulto é mais doído ainda, mas ir para um velório de uma criança parece que nos rasga de dentro para fora. Aquele povo não estava apenas naquele local.
querendo ver o mal de Jairo. Muito pelo contrário, eles zombam de Jesus porque eles dizem: olha, a morte já venceu. Quem é esse que vem do meio do porto para dizer que a menina está bem? Não. Só que deixa eu te dizer uma coisa: ambiente de milagre não dá para você andar junto com o murmurador. Ei, querido, deixa eu te falar algo. Se você quer viver o milagre, começa a colocar os murmuradores para fora, começa a colocar aqueles que reclamam para fora, começa a decidir quem vai andar com você, porque o ambiente não se faz individual, o ambiente se faz coletivo. Deixa eu te falar uma coisa: por que que os nossos cultos muitas das vezes não acontecem milagres? Por que que os nossos cultos muitas das vezes não parece uma reunião de santo? Porque ambiente se faz com todos no mesmo pensamento. Existem pessoas que entram na igreja visando apenas os seus problemas. Outras entram na igreja porque elas não podem faltar, porque um pastor vai ver. Outras entram dentro da igreja por somente costume, e uma minoria entra esperando milagre. No mesmo ambiente, querido, a coisa não pode acontecer. A primeira coisa que Jesus faz, Ele entra na casa e tira todo mundo para fora. Olha para a pessoa que está do seu lado. Aleluia. Diz: fala, meu irmão, Jesus já tirou muita gente de perto de você, porque Ele escuta a conversa que você não escuta, Ele senta nas mesas que você não senta. E existem muitas pessoas que você vai precisar tirar. Se você quiser viver o milagre, elas não podem estar com um pensamento no que vai dar de errado, no que não vai acontecer. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Por anos eu andei ao lado de uma pessoa que todos os meus projetos vinham com um balde de água fria. Vou escrever um livro, você não escreve bem, você não faz bem. Eu vou começar a fazer vídeo, para com isso, isso é a maior besteira, você não tem equipamento, você não consegue. Ah, mas eu vou fazer tal coisa na igreja. Não tem a nossa cara, não dá certo, não tem líder. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Dentro do meu coração, essa pessoa andava junto comigo, partilhava junto comigo, me amava como eu amava, mas chegou no momento que Deus precisou tirar da pior forma possível. E hoje eu comecei a ver que tudo aquilo que estava parado, engavetado, que não andava, começou a andar. Você está pronto para isso? Mas pastor, eu estou me arrastando. Ei, você está se arrastando, mas continua. Mas pastor, eu estou deprimido. Não, você está deprimido, mas continua. Ei, mas está doendo a saída dessa pessoa. Ei, está doendo, mas continua. Ei, porque não dá para viver um milagre num ambiente de pessoas que não acreditam nem em Deus e nem em você. Porque quando uma pessoa se põe ao seu lado e não acredita na sua capacidade, que é uma pessoa criada, formada pelo Espírito Santo de Deus, que ouve o soprar de Deus nas suas narinas, ela está atestando que também não acredita em Deus, e não tem como viver milagre com pessoa que não acredita em Deus. Jesus entra dentro da casa e diz: sai todo mundo. Vai chorar lá fora, vão rir lá fora. Ele sobe no quarto. Talita cumi, no original aramaico, não significa apenas menina levanta, mas significa: menina, levante das profundezas que você está e volta para a vida. Sabe o que eu aprendo com isso? Nem salva a menina estava sendo, mas Jairo escrevia a Bíblia. Mas escrever a Bíblia
e acreditar naquilo que se escreve são duas coisas completamente diferentes. Mas deixa eu te dizer uma coisa: quando o ambiente é preparado por uma fé que é movida pelo desespero, ele também vira um ambiente de milagre. Não é porque Jairo precisava de Jesus, mas é porque a necessidade de Jairo fez com que ele quebrasse todo o paradigma dele judeu, fosse no meio do porto, aonde fedia peixe, no meio dos pescadores, buscasse um homem que, segundo Isaías, capítulo de número 53, vai dizer que ele não tinha formosura alguma para a gente querer ele era rejeitado e um homem sacrificado por dores. Ele não tinha nada de bom que nós pudéssemos olhar e falar: esse é Jesus. Ele não tinha o olho verde, ele não tinha cabelo comprido e ele não era loirinho, ele não andava limpo, muito pelo contrário. A Bíblia vai dizer que quando ele entra na casa de um fariseu, ele vai dizer: olha, você me recebeu, você não me deu nem água para mim limpar os meus pés, eu estou sujo. Você não me deu uma vasilha para limpar as minhas mãos, como que eu vou comer com as minhas mãos sujas? Você não me ungiu, você nem me beijou, porque eu estou sujo, e para você eu sou a escória. Você não acredita, mas essa mulher, ela derramou um perfume caro, limpou os meus pés com os cabelos dela. Jesus entra na casa de Jairo e fala: sai todo mundo. Jesus não ficou discutindo com quem não acredita no milagre, querido. Quem precisa acreditar no seu milagre é você. Aprenda isso. Aprenda isso, que quem precisa acreditar, porque só quem sabe o que você passa é você. Você pode contar toda a sua história aqui, nenhum de nós vai saber o que você passou, o que você sentiu e como você sentiu. Só quem sabe é você. Então deixa eu te falar uma coisa: começa a colocar as pessoas que não fazem parte da sua casa para fora, porque não é todo mundo que entra que abençoa, não é todo mundo que entra que quer nos ver bem. Ambiente precisa ser preparado a dedo. Por isso que a Bíblia vai dizer, quando Deus manda Moisés construir a arca da aliança, ele diz: coloca as tábuas dos mandamentos lá dentro, reveste ela de ouro e coloca num lugar chamado Santo dos Santos, porque não é para o arraial inteiro ter acesso, é para apenas um sacerdote entrar lá dentro. Pastor, mas é minha família, é meu amigo, é meu... Ei, querido, você tem uma escolha para fazer nessa noite, nessa manhã. Ou você escolhe o ambiente de milagre, ou você pode já começar a chorar, lamentar e rir, porque não vai acontecer. Quarta e última história. Jesus disse: fica em Jerusalém, porque vai ser revestido de poder. Algo vai descer que vocês não conhecem. Ficaram 4 dias orando, seguidos, sem parar para conversar, sem parar para comer, sem parar para se relacionar. Deixa eu te falar uma coisa: um ambiente de milagre é feito primeiro por intimidade. Se você não resolver a mesa, não tem como Jesus descer. Segundo, um ambiente de milagre é feito por louvor. Não é a nossa força que faz as dificuldades caírem. Terceiro, um ambiente de milagre é feito pelas pessoas certas, pelas pessoas que estão no mesmo pensamento. Por isso que no dia de Pentecoste muita gente foi embora, porque um ambiente de milagre é feito por oração.
E nem todo mundo quer orar. O culto, querido, esse ambiente, é como Paulo vai descrever, isso daqui é a reunião dos santos. Isso não é uma reunião de oração. Não, não. Reunião de oração é outra coisa. Reunião de oração é quando todos se reúnem pelo mesmo objetivo, clamando pela mesma coisa. Por isso que quando você não tiver pessoas para se reunir, não se preocupe. Você tem o seu quarto, porque existe um Deus em secreto que está esperando para te ouvir. E que quando Ele responde, Ele não responde em secreto, Ele responde publicamente. Por isso que nós vemos nos dias de hoje, muitos vão dizer: ah, mas foi do nada, ah, mas foi de repente. Não, não foi de repente, não foi do nada. Foi muito tempo dentro do quarto, orando para um Deus que estava em secreto, aonde ninguém via, aonde ninguém ouvia. Mas quando Ele decidir responder, querido, vai ser publicamente. Não vai ter um ouvido que não vai ouvir, um olho que não vai ver. Deixa falar, deixa dizer, deixa gesticular. Querido, falar até papagaio fala, mas o que dá fruto é árvore. Chegou o momento desse ambiente virar um ambiente de milagre. Mais do que um templo. Milagre precisa acontecer. Porque em Marcos capítulo de número 15, a partir do verso de número 15, vai dizer que eu vou para o céu, mas vocês vão ser minhas testemunhas. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crê está condenado. E esses sinais acompanharão vocês: colocarão as mãos sobre os doentes e eles sararão. Se tomarem alguma coisa envenenada, não te fará dano algum. Querido, nós estamos vivendo tempos naturais, racionais, até mesmo cultos, mas nós não estamos vivendo mais o sobrenatural. Querido, eu clamo a Deus para que ainda nós podemos ver uma geração que prega o evangelho não por causa de teologia, porque nem sabe ler, mas prega o evangelho por ousadia. Porque nós estamos querendo racionalizar tudo que Deus vai fazer. Não, querido, não é racional, é sobrenatural. Se você pode nesse momento, se coloque de pé. Estou encerrando. Dê a mão aí para a pessoa que está do seu lado. Isso. Dê a mão para o máximo de número de pessoas que puder, irmão. Vamos fazer um ambiente diferente. Nós não vamos agora orar, nós vamos viver milagre. Ei. Não importa a profundeza que o seu milagre se encontrou. Jesus hoje está dizendo: saia para fora, levanta.
Ei, querido, eles podem matar pomba, bode, cabra, o que for, eles estão gritando para ninguém ouvir. Eles podem tirar um mês, o ano, a vida. Eles estão gritando para ninguém ouvir. Mas você não está gritando para ninguém ouvir. O milagre já está pronto, mas o ambiente precisa também estar. Fiquem. Até que do alto venha um som como de um vento forte. E como de forma inexplicável, uma língua nova começa a ouvir sobre a boca de cada um. E todos conseguem entender, porque milagre não se explica, milagre se vive. Existem dias que nós só se arrastamos. O importante é não parar de se arrastar. Destino.
de resposta. Obrigado por esse momento de palavra. Obrigado por esse culto. Nos perdoa, talvez, se não entregamos o nosso melhor. Mas nos ensina a ter alegria no Teu Espírito Santo. Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja acrescentado sobre o teu povo. Pai, dirige teu povo de graça aos seus lares, dá seus anjos em ação, guardando do mal e do pecado. Se Deus é por nós, se Deus é por nós, agora falando de forma que você acredita nisso, se Deus é por nós, Deus abençoe a todos, tenham um ótimo domingo.